Poucas receitas são tão guardadas e enigmáticas quanto a do xarope usado na Coca-Cola. A suposta fórmula está guardada há mais de um século, mesmo que alguns tenham alegado ter descoberto o segredo. É importante entendermos que toda esta questão ao redor do mistério da receita também é uma grande jogada de marketing da multinacional. Uma estratégia que tem dado certo há muito tempo. Afinal, deixa muitos curiosos sobre quais são todos os ingredientes. A fórmula original, segundo a Coca, está guardada em um cofre no Museu Mundo da Coca-Cola, em Atlanta, Estados Unidos. Mas como isso pode acontecer se a química atual já é tão avançada? Hein? Os químicos não conseguem descobrir? Então, é muito difícil identificar todos os ingredientes com 100% de exatidão, porque alguns podem aparecer na fórmula em porcentagens muito pequenas, menores até que 1%, sem contar que alguns ingredientes são misturas de outros. Para detectar todos, seria bem difícil, não é mesmo? Bom, apesar das dificuldades, o químico da USP, Flávio Marron-Vick, afirmou que é um desafio possível. As técnicas atuais da ciência seriam capazes disso, já que até misturas mais complexas, como pigmentos de obra de arte, foram decifradas anteriormente. Porém, seria necessário um gasto bem grande para realizar essa tarefa e iria demorar bastante também. Charles Lockmuller, da Universidade de Duke, disse que seriam necessários pelo menos $850 mil por ano para financiar uma pesquisa desse tipo. Além disso, ele nem conseguiu estipular um prazo para a pesquisa acabar. E tem mais. Mesmo que se descubra tudo, seria difícil fazer uma cópia do refrigerante. Tomemos a essência de limão, por exemplo. Uma produzida nos Estados Unidos pode ser muito diferente de uma aqui do Brasil. O clima e o solo de onde o pé de limão cresce podem influenciar bastante no sabor da fruta, você sabia? É a coisa difícil. Mesmo com a receita em mãos, talvez o produto final ainda parecesse uma cópia barata da Coca-Cola original, ou uma Pepsi falsificada no máximo. Ainda ia faltar também o que o refrigerante tem de mais precioso, sua marca. Mas você sabia que a primeira receita de todas, aquela que antecede até mesmo a empresa, é conhecida? Ela ficou escrita no diário de John Pemberton, o criador do refrigerante. John juntou os ingredientes por volta de 1880, que provavelmente são esses: ácido cítrico, baunilha, suco de limão, folhas de coca, caramelo, álcool, laranja, canela, coentro, noz moscada e neroli. Este último retirado de flores de laranjeira. Naquela época, Pemberton não queria guardar tanto segredo assim. Acho que você já deve ter pensado que essa não é a fórmula que a grande empresa usa atualmente. Bem, 3 anos depois da morte de Pemberton, um magnata chamado Asa Candler comprou os direitos da fórmula, modificou alguma coisa aqui, ali e deu início à empresa. Candler tomou uma decisão muito peculiar ainda ali no início da companhia. Sabe qual foi? Ele deixou a patente inicial da fórmula de 1893 expirar. Isso porque patentear uma receita ou uma fórmula significa divulgar exatamente como a receita é, pelo menos para o escritório de patente e, algumas vezes, para o público. Como a fórmula foi mudando ao longo do tempo e a companhia não queria contar o que mudou, Candler continuou com sua estratégia. Para manter o mistério, a empresa afirma que a receita não costuma ser escrita, mas sim divulgada para um diminuto número de funcionários que aguardam na mente. Em 1919, o empresário chamado Ernest Udraff
juntou um grupo de empresários com o objetivo de comprar a companhia. Para garantir o empréstimo que ele precisou para fazer o negócio, Woodruff precisou de alguma coisa para colocar como garantia. Ele pediu ao filho de Asa Candler que escrevesse a receita em um papel que seria colocado em um cofre no banco, Guarantee, em Nova York, até que o empréstimo fosse pago. Bom, no final, o acordo aconteceu. Woodruff recuperou o papel em 1925 e o realocou. O destino foi o Trust Company, banco na cidade de Atlanta, capital do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A mudança para o museu, o mundo da Coca-Cola, foi apenas em 2011, quando a fórmula passou a ser protegida por um cofre personalizado com a temática do refrigerante. Mesmo que tenha o manuscrito, ainda é necessário que alguns funcionários memorizem o grande segredo. Quem são essas pessoas, hein? Na verdade, isso é um pouco obscuro. De acordo com um documento de 1985, apenas 2 funcionários secretos mantinham as informações guardadas em suas mentes. Aparentemente, essa foi uma política da empresa por bastante tempo. Essas pessoas não podiam sequer viajar juntas, para evitar que, no caso de um acidente, as informações fossem perdidas. Ainda que acontecesse algo e um deles morresse, o outro, que sobrasse, deveria passar os dados para um outro funcionário e assim continuar o ciclo. Mas não é sempre que essas informações batem com o que é dito pela empresa. Já houve casos em que a Coca-Cola usou a expressão "um pequeno grupo" na hora de se referir às pessoas que sabem a fórmula. Um pequeno grupo são 2 pessoas? Estranho, né? Ou será que é mais? Não. Bom, não temos como saber, não é? Agora vamos para um problema extremamente prático. Se só essas poucas pessoas sabem, como é que as fábricas produzem um produto sem saberem a receita? A resposta é que as pessoas que trabalham nas fábricas do xarope, na verdade, não sabem quais ingredientes estão misturando. Os componentes chegam aos locais com rótulos misteriosos que não indicam exatamente o que são. Geralmente, as mercadorias apenas têm uma numeração de 1 a 9. Tomemos como exemplo um navio cargueiro que esteja levando a mercadoria 3. Eles podem até saber que o ingrediente que estão levando é aquele que dá o gosto ácido da Coca, mas ainda continuam sem saber quais ingredientes as outras mercadorias são e as pessoas que têm que lidar com todos os ingredientes juntos. Hein? Basicamente, a única coisa que eles sabem é como misturar tudo. A KFC, empresa famosa de frangos fritos, mantém sua fórmula de mistura picante em segredo. Também com essa estratégia. A franquia mistura metade dos ingredientes em uma fábrica e a outra metade em outra. Nenhuma das duas, então, tem a receita inteira. Mesmo assim, alguns dizem que já descobriram o que é algumas dessas mercadorias usadas pela Coca. A mercadoria 4, por exemplo, é ácido fosfórico. Diante de tanto esforço e tendo como resultado mais ou menos apenas metade da receita, fica o questionamento geral. Vale a pena gastar tanto a cabeça com isso? Seria um desastre grande mesmo se alguém roubasse a fórmula? Vou te dizer que a resposta já é conhecida, porque isso aconteceu lá no ano de 2006, quando um grupo de funcionários roubou documentos confidenciais e um frasco de uma nova fórmula do xarope. Esses ladrões tentaram vender os materiais roubados para a Pepsi por $75 mil. Obviamente, eles foram presos porque a Pepsi não ia simplesmente começar a vender uma espécie de Coca número 2. Não há, na verdade, uma grande necessidade de deixar a fórmula em segredo, mesmo que ela não seja patenteada. Até se alguém roubasse, não teria as condições legais para adquirir todos os ingredientes que a Coca-Cola usa para fazer o refrigerante. Para você ter uma ideia,
Só existe uma companhia nos Estados Unidos que pode importar legalmente folhas de coca. E eles vendem o extrato livre de cocaína para a única empresa que pode usar o material legalmente, a própria Coca-Cola. É perceptível, então, que adotar esse método caro e trabalhoso apenas para manter um segredo que tem tantas consequências assim é uma grande jogada de marketing. O que a empresa do refrigerante escuro mais sabe fazer é divulgar sua marca e fazê-la diferente das demais. Afinal, o que mais faria você assistir um vídeo inteiro sobre esse assunto, a não ser a curiosidade pelo refrigerante mais conhecido do mundo, hein? Você já conhecia esses segredos da Coca-Cola ou era tudo um fato desconhecido para você?